Boa noite, amigos. 7h06. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira, dia da estreia do Internacional na Copa do Brasil. Hoje estreia o Internacional, amanhã estreia o Grêmio. Essa Copa do Brasil começa lá em fevereiro, final de janeiro, e vai se arrastando até o final do ano. Esse ano vai virar o ano, né? Aliás, vai virar um pouquinho só, né? As semifinais são entre Natal e final do ano, né? E as finais no início do ano que vem, em 2021, referente a 2020. O Internacional estreia hoje contra o Atlético Goianiense. A bola já está rolando lá em Goiânia. E hoje à tarde o Santos empatou em casa contra o Ceará. O Inter está em campo com um time bem acidentado, né? Um time completamente reserva, ou quase completamente reserva, porque alguns deles, ao longo de algum tempo, foram titulares, né? Mas hoje são reservas do Internacional. Lomba, Rodinei, Pedro Henrique, Cuesta e Moisés, Musto, Nonato, Praxedes e Marcos Guilherme, Leandro Fernandes e Potker, o time do Internacional que está em campo. A partir de agora, né, todas as competições que Grêmio Internacional estão envolvidos têm o VAR. E vale se ressaltar também que na Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado já há uns 2 anos. Quer dizer, é saldo simples e depois cobrança nos tiros livres da marca penal. Esse Atlético Goianiense, por mais que esteja desfalcado, por mais que jogue sem 6 jogadores, 3 pertencem ao Internacional ainda, os gloriosos Natanael, Dudu e o meia Ferrarez. Tem outros 3 desfalques, 2 que já atuaram na competição e mais um que está contundido. Então o Atlético Goianiense também entra com um time a meia boca, né? Mas esse Atlético Goianiense eliminou o Fluminense, que está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, é de se respeitar o Atlético Goianiense, que, em certa oportunidade, fruto, quem sabe, até de um milagre, né, meteu 3-0 no Flamengo no Campeonato Nacional, ainda quando o Wagner Mancini era o técnico lá do Atlético Goianiense. Por falar em técnico, caiu mais um, né? É tipo o consórcio da Ademilar, doutor Elvio Henrickson. É um por lance e outro por sorteio. Caiu o Bruno Lazzaroni. Aliás, quando ele foi anunciado já se esperava a queda, só faltava saber quantos jogos ele iria treinar no Botafogo. O mesmo acontecendo com o Jorginho no Coritiba, era questão de tempo. Escapou aqui em Porto Alegre porque acabou depois de tomar 2-0 ligeirinho do Grêmio, reagiu, fez 2-1 e complicou o Grêmio no final. Então o Jorginho, que também já não é mais o técnico do Coritiba, o Atlético Paranaense também trocou de técnico e agora quem troca é o Botafogo. O Bruno Lazzaroni não resistiu a uma derrota em casa para o Cuiabá ontem, um erro do Honda, né, que é um bom jogador, mas atravessou a bola na frente da área. O jogador do Cuiabá roubou, fez o gol, né, progrediu um pouquinho e fez o gol. E hoje à tarde o Santos amargou um empate contra o Ceará que decide em casa. Bem, o Lucas Silva deu uma entrevista hoje e eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o jogador do Grêmio. O primeiro jogo na Copa do Brasil é muito importante. Então, se o Internacional perder por 2 gols de diferença lá, por exemplo, e pode perder com esse time descaracterizado, com Musto, com Potker, com Pedro Henrique, com Moisés, com Rodinei, está pedindo para levar, né? Pode ser que até se superem e joguem uma partida razoável dentro das suas possibilidades. Mas eu concordo com o Lucas Silva. É muito importante o que o Grêmio vai fazer amanhã contra o Juventude e é muito importante que o Inter volte vivo de Goiânia. 2 gols de diferença é difícil até para o Flamengo tirar. O Flamengo tomou 5 lá do Independiente, Del Valle fez 4 no Rio. Bom, mas o Flamengo é o Flamengo, né? O melhor time da América, segundo concepção geral, né? Inclusive do próprio Cudê, né? Técnico do Internacional. Com 4 não teria se classificado, né?
Se tomou 5 de um lado, se fosse Copa do Brasil, se fosse mata-mata, não teria sido suficiente. Era pontos corridos dentro do grupo, aí o Flamengo se classificou e bem. E outra coisa, né? O Internacional sempre desdenhou a Copa do Brasil. O Inter só valorizou naquele ano de 92, porque ainda era o princípio da Copa do Brasil e o Grêmio tinha ganho em 89 e o Internacional ganhou logo depois em 92, 91 ganhou o Criciúma em cima do próprio Grêmio, né? Aliás, a gente falou que o Grêmio tinha alguns vices e hoje nós não falamos do Criciúma. O Grêmio foi vice para o Corinthians, vice para o Cruzeiro e vice para o Criciúma em 91. E o Internacional foi 2 vezes vice também, recentemente com o Odair, no ano passado, né? Quando o Internacional perdeu em casa para o Atlético Goianiense, e o Internacional foi vice em 2009, quando o Tite era o técnico do Internacional e o Mano Menezes era o técnico do Corinthians. Nós vamos fazer um intervalo comercial para depois ficar com bastante tempo para conversar com o doutor Elvio Henrickson. O Maurício Freitas está aqui com a gente também. E nós vamos, de vez em quando, informar o jogo do Internacional. A bola está rolando e o Inter com esse time aí completamente descaracterizado. Repito, Lomba, Rodinei, Pedro Henrique, Cuesta, Moisés, Musto, Nonato, Praxedes, o Marcos Guilherme, o Leandro Fernandes e o Potker. Pelo menos, hoje, ele está experimentando uma formação com 3 jogadores rápidos, né? Ainda que se possa dizer que é um time descaracterizado, doutor Elvio, tem 3 jogadores que, em tese, são os tais da beirada. Mas o experimento por jogo de 3 pontos no campeonato longo, não no mata-mata. Um experimento. Aí acho que a estratégia, discordo da estratégia, porque no perigosa. É perigoso. É uma estratégia quase então suicida. dizer, vou experimentar, não é hora de experimentar no mata-mata. Né? Então eu acho que a estratégia não é a mais adequada, né? Porque em tese teria, né, jogadores em condições de jogo, né? Mas eu acho que se cria um risco, né? Se cria um risco desnecessário. Eu acho que experimento não se faz nesse momento, né? Nesse tipo de jogo. E claro, o Atlético está bastante descaracterizado. Já está tomando 1-0 do Inter, gol do Leandro Fernandes. São 7 deles, né, descaracterizado. Talvez isso deixe mais à vontade, né, para também botar um time reserva, né, porque o outro lado quase tudo é reserva, né, mas é um risco. Né? Eu até ia chamar o intervalo, mas já está conosco um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro. Não é para agradar nem nada. E eu vi o Marcília começar e, na verdade, eu também estava começando ali em 85, 86 e tal, e o Renato Marcília já arrancou apitando Grenais e dali para frente foi sempre um grande árbitro, um grande comentarista também, né? Ficou por muitos e muitos anos na Rede Globo, está com o burro na sombra, resolveu parar agora, porque tem que ter tempo para gastar também. Se o cara tem que acumular durante a vida, depois tem que ter um tempo para gastar também, né, doutor Elcio? O Marcília agora está estudando gestão de futebol. Ele está sempre aprimorando. A hora que ele retornar, vai ter surpresa aí. Rasgando, né? Tudo bem, Renato Marcília? Boa noite. Boa noite, como é que vai? Bem, Renato. Tudo tranquilo. Como é que vamos? Tudo bem, graças a Deus. Falamos alguma bobagem aqui? Não estou gastando muito, não, porque não tenho tanto quanto vocês imaginam, mas dá para ir levando, sem grandes percalços nessa pandemia. É aquela história, fama de rico e tal, o cara deixa passar, né? Claro, espalha. E continuo dando minhas aulas, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, os cursos são todos online, então, atividade eu tenho para manter a cabeça funcionando, que é o que importa. É isso aí, para manter o cérebro funcionando e bem, né? Exatamente. Como é que você tem visto a arbitragem? Os teus companheiros de outrora ainda continuam apitando. Por exemplo, quem está apitando hoje é o Marcelo de Lima Henrique, que apitou na tua época ainda, né? Já estava apitando. Digamos que ele estava iniciando quando eu estava saindo, né? Eu parei faz 25 anos, ele tem 50, 49. Estava iniciando com 25, 26 anos a carreira. Da minha turma mesmo, já não tem mais ninguém.
Alguns até já morreram. Marcílio, como é que você está vendo, como é que você está vendo a arbitragem? Piorou muito em relação à sua época? Melhorou até por outros critérios adotados, o fortalecimento de mais gente dentro de campo para auxiliar o árbitro, que é humano, né? E agora o olho eletrônico também, a possibilidade de parar o jogo. Eu acho que de uma forma geral, hoje se erra muito menos do que no meu tempo. Não resta a menor dúvida. Já começa na minha época, eu não tinha tanta televisão, não tinha tantos recursos eletrônicos como tem hoje. Eu falava isso hoje numa live, que eu fiz uma empresa em São Paulo, num simpósio de marketing esportivo. Até a condição física dos árbitros hoje é melhor que a nossa naquela época. Hoje se exige muito mais. É que, tendo a tecnologia, o erro do árbitro se sobressai. É evidente. No meu tempo não tinha tanta televisão para mostrar o que eu errava. Enfim, hoje os árbitros têm o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, eu sempre até fui contra a tecnologia, mas me rendi, porque o árbitro de vídeo ele reduziu muito as injustiças. Mas ainda tem erro. Claro que tem. O árbitro de vídeo, as pessoas talvez não tenham entendido bem a concepção. O árbitro de vídeo não foi criado para extinguir o erro. Foi criado para diminuir, para minimizar, principalmente aqueles erros graves, erros que são chamados inquestionáveis, o erro que a ética repudia. Não é aquele erro que vão discutir no bar da esquina tomando cerveja se foi ou se não foi pênalti. Não é para isso que o árbitro de vídeo foi criado. Esse erro vai continuar existindo. Faz parte da falibilidade humana e faz parte, principalmente, tem que ser decidido pelo árbitro no campo, que é matéria de interpretação. Eu só digo o seguinte, em matéria de árbitro de vídeo, o grande problema nosso, nós temos dois problemas aqui no Brasil. E a comissão de arbitragem sabe disso. Primeiro, o excesso de interferência de árbitro de vídeo no jogo. O árbitro de vídeo não foi criado para ser protagonista, foi criado para ser um auxiliar, coadjuvante. E segundo, o tempo de solução do problema. Nós vemos a Bundesliga, a Premier League, decisões de 1 minuto e meio. Em lances que nós estaríamos interferindo, lá o árbitro de vídeo simplesmente não toma nem conhecimento. Se o árbitro do campo está a 4 metros do lance, o árbitro de vídeo vai fazer o quê? Vai chamar o árbitro de campo para dizer, eu acho que foi pênalti? Aí o árbitro de campo diz para ele, não, tu acha que foi pênalti, eu acho que não foi, e quem manda aqui sou eu. Funciona mais ou menos assim, são treinados para isso, foram muito treinados. Treinaram 2 anos, em categorias de base, para colocar o árbitro de vídeo. E para afinar essa relação em que o árbitro de vídeo não pode passar por cima do árbitro de campo. Esses são os grandes problemas que nós temos. A gente vê com muita normalidade, 1 minuto e meio, 2 para decidir. Lance que a gente marcaria pênalti aqui, lá eles nem interferem. Porque o árbitro de campo estava em cima do lance. Aí o árbitro de vídeo, vou dizer o que eu acho, mesmo eu tendo o vídeo, olha, o que eu acho, o que ele acha no campo, vale o que ele acha, sempre. A decisão final é do árbitro de campo. O árbitro de vídeo foi criado para quais situações, então? Tem 4 que é do protocolo que a gente sabe. Qualquer situação de gol, pênalti, impedimento ou identificação equivocada de jogador no cartão amarelo ou vermelho. Mas conceitualmente falando, por que ele foi criado? Ele foi criado para evitar o gol do Maradona com a mão, o gol do Thierry Henry, que tirou a Irlanda da Copa do Mundo. Lembra? Sim. O pênalti do Nilton Santos, que se fala até hoje que ele deu um passo para frente e tirou a Espanha da Copa. O Brasil talvez não fosse campeão do mundo em 62. O gol do Michel contra o Brasil em 86, lembra? Que a bola pegou na trave e entrou meio metro. Brasil e Espanha em 86, na fase de grupo. É esse tipo de lance. E aí, o ponto de inflexão, qual foi o lance principal? Bom, agora tem que tomar uma providência. Aquele gol da Alemanha, da Inglaterra contra a Alemanha em 2010. O Lampard chuta, a bola explode no travessão e cai meio metro dentro do gol inglês, alemão. E a bola sai e o jogo segue. O árbitro de vídeo teria dado gol. Esse tipo de lance que o árbitro de vídeo foi criado. O objetivo foi para matar esse lance, para evitar esse erro. Não aquele que bate com a ponta da chuteira no calcanhar do jogador e caiu dentro da área. Que é um lance que, se não tivesse árbitro de vídeo, ninguém ia reclamar. Ninguém. Concorda comigo? Claro.
Hoje o árbitro de vídeo ele está anulando o gol por 2 centímetros. Ah, mas é 2 centímetros. Claro que é. Eu sei que é. Mas quem trabalha em televisão e edição sabe que quem opera o equipamento, um lance, ele é uma sequência de fotos. E cada foto tem 24 frames. Então, o operador, na edição, o árbitro de vídeo, ele trava o frame, ele congela a imagem no momento em que ele acha que o jogador está passando a bola para o seu companheiro. E aí pode ser um erro de visão dele, que é falibilidade. Se ele achar que é um frame para frente ou um frame para trás, a diferença é 20 centímetros. O doutor vai dizer, o impedimento foi claro. Não, foi claro, é um frame. Quem é que me garante que ele travou o frame no momento correto? Que ele não errou? Que é uma pessoa humana. Ou seja, Marcília, ou seja... Tem margem de erro também. Sim, melhorou bastante, mas ainda somos falíveis, né? Sim, exato, porque continua sendo na mão humana a decisão. E sempre que for a mão humana, sempre vai ter erro. Não adianta, entende? Os erros de impedimento reduziram 90%. Pois é uma maravilha, né? Mas não existe 100%. Perfeição não existe. Né? Como vai resolver esse problema? Impedimento? Não tem como solução. O diretor de desenvolvimento do futebol da FIFA hoje é o Arsène Wenger. Foi técnico do Arsenal, 20 e tantos anos, 20 anos. Ele deu uma ideia, não sei se nem se vai ser discutido, de que o jogador que estando, mesmo que ele esteja na mesma linha, mas digamos com o tronco avançado, de joelho na frente, se ele tiver com alguma parte do corpo, o atacante, na mesma linha do defensor, vai ser considerado a mesma linha. Bom, só nisso aí, se passa essa proposição dele, 80% dos lances de impedimento de centímetros que são hoje anulados não vão ser mais. E eu acho que até está certo. Ah, mas vai ter sempre um problema, que aí o jogador que antes estava 5 centímetros na frente, agora ele vai estar com o pé 5 centímetros atrás. Bom, mas em compensação tem mais um corpo inteiro para fazer com que o gol seja válido. Ou seja, muitos gols passariam a valer, sem que ninguém reclamasse. Hoje, realmente, a pessoa se sente injustiça. São lances que de 3 gols anulados, hoje anularam 3 gols do Morata, da Juventus contra o Barcelona. Estava ali impedido. 5 centímetros, 10 centímetros. Se não tem árbitro de vídeo, como se diz, passa batido e ninguém reclama. Ninguém reclama. É claro que hoje não vale mais uma famosa frase, quando eu entrei na FIFA, em 89, o Romualdo Arpifi, famoso Romualdo inteligente, esperto, né? Me chamou para um canto lá na CBF e disse assim para mim, ô Ganso, ele chamava todo mundo de Ganso, lembra, velho? Todo mundo era Ganso. Ô Ganso, aprende uma coisa, 2 coisas eu vou te ensinar, porque tu vai apitar na Bombonera, vai apitar em Medellín, vai apitar em Defensor del Chaco, né? Então aprende 2 coisas. Primeiro, pênalti é quando o vendedor de cachorro-quente grita pênalti lá fora do estádio. É a metáfora que ele criou, né? Ou seja, não fica dando pênalti de qualquer encostãozinho, porque tu não vai sair do estádio. Né? E a outra dele, árbitro inteligente só apita aquilo que o estádio viu. Ou seja, é esse impedimentozinho de 5 centímetros. Ninguém no estádio viu, não houve. Essa que é a realidade. Claro que agora com o árbitro de vídeo, essa máxima do Romualdo não perdeu o sentido. Mas a verdade é o seguinte, quando eu era comentarista, e não existia árbitro de vídeo, e eu tinha o vídeo à minha disposição para comentar os lances, eu dizia sempre, se o lance era ajustado, eu dizia, primeiro, isso não é erro, isso é falibilidade humana, porque a mente humana não consegue captar. Isso tem que botar na cabeça das pessoas. Agora, mas, enfim, o árbitro de vídeo está aí. Então, vamos ter que simplesmente afinar. Né? Afinar para que as decisões sejam mais rápidas e a interferência seja a menor possível. E quando interferir, for para interferir de forma correta. Eu quero te perguntar sobre a polêmica. Essa polêmica que envolveu o Anderson Daronco, se você passou por um perrengue parecido e se cabe até tirar o árbitro para proteger
Não a integridade física, porque também não tem público e tal, e os jogadores não são animais, né? E com aquele tamanho todo para encarar o Daronco também é complicado, né? O Carné diz que na rua ele ia pipocar, como é que ele disse? Afina. Afina, na rua ele afina. Eu acho que não afina. Mas não tentou, né? não é bom experimentar. Bom, como é que você viu a celeuma toda, se é que você acompanhou de perto? Se houve algo parecido contigo, eu sei que lá na Colômbia, uma vez, você teve que passar por uma situação embaraçosa lá com os caras e tal, que queriam te bater o brim lá e te ameaçar. Revólver, o diabo a quatro. Revólver. Lá aconteceu, lá teve jogo anulado, lá do Vasco da Gama, do Nacional do Medellín, botaram o revólver na cara do Clube Uruguai, do Gardelino. Mas, enfim, foi uma época em que não existia televisão nem exame antidoping. Então, não era uma competição civilizada. Hoje é. Hoje tem televisão, tudo que é jogo, tem VAR, tem antidoping. Ficou tranquilo de apitar. Mas, enfim, esse tipo de pressão existe. Trocaram o árbitro, era o Rafael Claus. Ele foi chamado pela Conmebol para ir para a Argentina fazer o quê? Tem que colocar o mundo, colocar o FIFA. Mas no jogo tal, porque no ano de 1937, ele não marcou um pênalti, deixou de marcar, mas deu... não é assim, ou você acredita na pessoa, ou larga o futebol. Não acredita nas pessoas que estão dentro do futebol? Abandona, sai, cai fora. Não é assim que funciona. Alguém tem dúvida quanto à honorabilidade do Daronco? Eu não tenho. Ninguém pode ter. E está apitando bem. Está apitando bem. Vai tirar ele da escala agora, depois de ter feito a escala, por quê? Mas poderiam ter pensado no jogo do Campeonato Gaúcho. Bem, cara, a Comissão de Arbitragem é nacional. Isso aqui é a Copa do Brasil. Elas não podem estar prestando, eles não podem estar tomando conhecimento de tudo que acontece em tudo que é lugar do país, com tudo quanto é árbitro, nas competições estaduais. Se há algum problema, que a Federação Gaúcha tivesse informado a CBF. No caso lá, a Comissão de Arbitragem do Gaciba. Né? Agora, a Comissão Nacional não pode estar preocupada. O árbitro tal lá em Sergipe não pode apitar o Confiança, a Itabaiana e o Sergipe, porque deu um problema no jogo, que o outro não pode apitar no Ceará, porque deu na Copa do Nordeste o jogo. Parei. O país é grande. Nós temos uma Europa inteira aqui dentro. Então você acha que o principal erro foi a própria federação não informar isso aí? Não sei se não informou também, de que havia um contencioso, digamos assim, no Daronco e no Juventude. E também não sei nem se existe, né? Vai que a federação acha que não existe. Sim, que já o tempo consertou. Claro que não. Claro que é uma coisa que já tem que passar por cima. Bom, Marcília, só uma outra pergunta. Você disse que teve com o Romualdo, e a história do rei do empate, né? O que ele dizia para vocês a respeito disso? Depois dos... É porque ele ficou, ele ficou com a fama, né? Que jogo com ele terminava tudo empatado, né? Porque ele era muito inteligente, ele era muito esperto, tal. E para não arrumar confusão. Agora, eu me lembro de um jogo de Libertadores, o Internacional foi campeão em 70 contra o Vasco da Gama, na final de 79. 9. Isso. Aí em 80, lembra que na Libertadores seguinte jogava o campeão contra o vice logo de cara, né? Estão lembrados? Jogou Inter e Cruzeiro, famoso 5x4. Isso. Depois do campeonato. Aí jogou Inter e Vasco. E nessa época eu era árbitro de basquete, não estava no futebol ainda. E eu estava lá no estádio, porque eu era amigo de José Roberto Reit, sou amigo dele até hoje, 40 anos, e ele estava escalado para o jogo. E na época era sorteio. Acho que foi o Romualdo, o Mesquita, Emílio Magno Mesquita e o Reit. E aí no sorteio deu o Romualdo. Aí na frente, eu assisti o sorteio. Estava lá dentro do vestiário do Beira-Rio. E deu o sorteio, deu o Romualdo. E eu fui ali para... E essa história, eu fiquei na beira do campo. Eu ficava ali na beira do campo, ali onde ficava o delegado da federação. Vem aqui comigo, fica aqui sentado. Eu era árbitro de basquete, né? Árbitro internacional de basquete. Em 79 eu tinha vindo o Pan-Americano, tinha apitado a final do Pan-Americano em Porto Rico, inclusive, de basquete. E o pau comeu no primeiro tempo naquele jogo. Eu me lembro que se deram pancada que não foi fácil. E o Romualdo
estava desesperado no meio do campo. E o Heraldo de basquete só olhava, vendo como é que a coisa andava, né? Como é que a banda tocava no futebol. Aí chegou no intervalo, ele entrou no vestiário, acendeu um cigarro, ele fumava no intervalo. O Wright Mesquita enlouquecia, queria sair de dentro do vestiário, porque ele estava fumando dentro do vestiário. Aí eu me lembro que ele chegou e disse assim, chamou os dois, ô Ganso, gente, tudo é Ganso, ô Ganso, eles não querem jogar, né? Não, vocês estão vendo que eles não querem jogar, né? Eles querem me arrebentar. Pois acontece o seguinte agora, ele botou a mão para cima, assim, como quem está pegando alguma coisa, botou o dedo em cima da mão, assim, da palma da mão, os outros dedos, e disse assim, no segundo tempo eles vão comer milho comigo no meio do campo. Eu fiquei olhando, o que ele quer dizer com isso? Ele botou os dedos em cima da palma da mão e disse, eles vão comer milho comigo no meio do campo. Aí quando começou o segundo tempo, eu entendi o que era. Adivinha o que aconteceu? Ele ficou no meio do campo e os times não conseguiam sair da intermediária. Se olharem aí, se procurarem, bota 1979, Libertadores da América, Inter e Vasco, acho que foi 0-0 esse jogo. A bola vinha para cá, era falta daqui para cá, a bola ia para lá, a falta de lá para cá, era não sei o que, para o jogo aqui, tranca aqui, tranca aqui. Eles querem, só querem dar pancada, não querem jogar, então não vão jogar. Eles vão comer milho comigo no meio do campo. E foi. Talvez, quer dizer, ali eu entendi a questão que chamava do rei do empate, quer dizer, que eles não estão a fim de jogar, querem dar pancada, eles não vão jogar, eu não vou deixar de jogar, mas eles também não vão me criar problema. Esse jogo vai terminar 0-0, ninguém vai sair do meio do campo. E foi o que aconteceu. Se alguém entrar numa internet aí agora e procurar esse jogo de Internacional e Vasco, vai ver o resultado. 1980. Então, 1979. Não, 79 foi a decisão do brasileiro. Não, exato, 1980. É isso aí. O brasileiro de 79 foi decidido no dia 23 de dezembro. Não terminava nunca aquele campeonato. Marcília, um grande abraço. Vamos contar com a sua presença outras vezes aqui. Mas enfim, talvez, voltando ao Romualdo, essa questão da hepatite tenha sido isso. Né? Ele realmente não deixava... ele segurava muito o jogo, quando o jogo ficava ruim para ele. Ele sabia fazer isso com inteligência. Né? E aí, para o jogo terminar empatado, era um passo. Né? Mas no fim, isso aí, por isso que o seguinte, antes de terminar, ele disse isso. Você ia na América do Sul inteira, ele já tinha parado de apitar, eu ia apitar em todos os locais da América do Sul, todo mundo perguntava, senhor árbitro. Ele era tratado como senhor árbitro. Por quê? Porque ele resolvia qualquer problema dentro do campo. Aqueles jogos do Libertadores mais encroados, piores possíveis, com ele não tinha problema. Ele sabia desatar o nó. Né? Mas com essa maneira dele de apitar e até de segurar o jogo no apito quando fosse necessário para não ter problema. Né? Muito bom, Marcília. Um grande abraço. Ok? Disponha da gente também. Para vocês, hein? Gasta esse dinheiro aí, abre essa mão aí. Valeu. Abração, Marcília. Quando a pandemia acabar, por enquanto eu não consigo sair de casa, eu sou de grupo de risco. Né? Nem parece. Tá tão jovem aí. Sucesso aí. Quando a pandemia acabar, eu vou começar a gastar. Valeu. Grande abraço, Marcília. Um abração. Renato Marcília, que está, como disse o doutor Elfio, agora enveredando por outros lados. Né? Já está na linha o presidente do Juventude, o presidente Walter Dalzotto Júnior, que é o desafiador, né? Porque na estatística mais recente, o Grêmio está vencendo o Juventude do Renato para cá, de 2016 para cá, 8 jogos, 6 vitórias do Grêmio, 2 empates. O Grêmio marcou 21 gols, o Juventude não marcou nenhum gol. O que significa isso? Nada. Né? O Juventude hoje
vive um grande momento, até um orgulho da gente ver o Juventude se mantendo em alta na segunda divisão. Quando deu a arrancada da segunda divisão, eu fiquei meio assim, será que o Juventude vai, não vai? Acho que vai ficar ali em oitavo, nono, que nada. Contratou jogadores graúdos aí, está encarando dificuldades, como, por exemplo, ganhar da Ponte Preta com uma boa margem em Campinas, né? Jogar com naturalidade dentro e fora de casa. Mas vou deixar que o presidente Walter Dalzotto Júnior fale a respeito disso, desse novo desafio, que é pegar o Grêmio. Teve um período que o Juventude era toca do Internacional, depois virou toca do Grêmio, né? Desmentindo aquela história, perde para o Grêmio sempre, ganha do Inter, complica com o Inter. Aí inverteu, teve uma época que inverteu. E agora está aí, o Juventude se estabelecendo de novo, e acho que vai ser um jogo duro para o Grêmio amanhã. O que o senhor prevê, presidente? Boa noite. Boa noite, Rec, boa noite aos teus ouvintes, aos teus colegas de mesa aí. Olha, a gente tem uma expectativa que o Juventude esteja no momento melhor do que estava no confronto também, nessa mesma fase da Copa do Brasil no ano passado, e consiga fazer um bom enfrentamento dessa vez com o Grêmio. A gente sabe das dificuldades, reconhece o favoritismo do Grêmio, em virtude do investimento que tem, em virtude de estar na primeira divisão. E esse histórico recente aí eu não tinha aí, desses últimos 8 jogos, eu acho que citasse que era com o Renato, mas é uma coisa que fica na história apenas. Amanhã pretendemos, a partir de amanhã, escrever uma nova história, e esses confrontos de Copa do Brasil normalmente são decididos no detalhe, né? Vai nessa fase da competição, e a gente espera que o Juventude tenha atenção e cuidado com os detalhes para que a gente possa trazer essa decisão dos 180 minutos para Caxias do Sul, ainda com possibilidade de passar a próxima fase. Presidente, eu quero que o senhor segure só um pouquinho, eu preciso dar um recado aqui, muito importante para todos nós, inclusive para o senhor aí, presidente. Ontem o senhor estava em São Paulo, hoje já está em Porto Alegre, está em Caxias ainda, presidente? Não, estou em Caxias, vou amanhã de manhã para Porto Alegre. Precisa de muita energia e tal. O doutor Elvio Erickson, por exemplo, leva para a fazenda, o Maurício Freitas consome. Eu sou um velho consumidor, porque os benefícios de uma vida sexual ativa são inúmeros. Por isso, aproveite os momentos íntimos com muito mais qualidade, com muito mais intensidade. Com Ativo Ultra, a satisfação é garantida entre 4 paredes. Você estará disposto, cheio de energia todos os dias, com este super estimulante sexual natural que fica agindo por vários dias no seu organismo. E é isso que eu quero abordar aqui com a Luciana. É essa a diferença do Ativo. Exatamente. Fica funcionando por vários dias e todo mundo com aquela sensação boa. Exatamente, Rec. Olha, você aí, que não quer ficar no 0 a 0, quer chegar confiante na hora H, 100%, você pode pegar o seu Ativo Ultra, meu amigo, levar com você, e aí você toma e ele fica agindo por 2, 3 dias no seu organismo. E o mais importante é que ele é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. Então, se você tem 40, 50, 60, 70 anos, por aí vai, você pode tomar o Ativo, que ele vai dar aquela esquentada, aquela pimentada no seu relacionamento. Se você anda aí meio para baixo, o relacionamento esfriou, como a gente está ainda dentro de casa, como ele estava comentando, né? Tem que investir no relacionamento. Então, liga agora ou manda o WhatsApp para saber mais e pedir o seu no 0800 003 1500. Você pode parcelar a sua compra em todos os cartões de crédito. A parcela fica bem pequenininha, mas atenção que nós temos pacotes promocionais com muito desconto, descontos excelentes, e a entrega ela é grátis e é sigilosa para todo o Rio Grande do Sul. Onde você estiver assistindo, a gente entrega para você. 0800 003 1500, Ativo Ultra. É você na maior atividade sempre. Mas são 5 minutos de promoção a partir de agora para você ligar e pedir o seu ativo com desconto, facilidades no pagamento no 0800 003 1500. A ligação já é grátis e você recebe na porta de casa. Então, invista no seu relacionamento, dê uma ativada, porque quem não dá assistência abre concorrência, né, Rec? Eu estava conversando há pouco com
o Renato Marcília sobre o Romualdo Arpe Filho, que gostava de um empate, né? E era muito 0-0. Tem que sair do 0-0. Tem que sair do 0-0. Não dá para ficar assim, não. Não bola é bom, na trave não altera o placar. Sigilosa. Tem algum constrangimento, esse aí não, tá resolvendo o embalagem problema. bonitinha, chega no escritório do cara, olha aqui, ó, não tá Chegou funcionando ativo, mais, meu. amigo. Não tá funcionando Não. mais, meu. Não, vai uma caixinha lacrada, ninguém sabe que você está recebendo, tá? Então peça o seu ativo, aproveita a promoção 0800 003 1500, REC. Muito bom, é isso aí. Já liga agora, já faz o seu estoque. Doutor Elvio, por exemplo, leva sempre lá para a fazenda, é isso aí. Tem que se garantir. Valeu, obrigado, Luciana. 0800 003 1500. Nós estamos conversando com o presidente do Juventude e hoje o Lucas Silva, a gente comentava, né, doutor Elvio Henrickson, no início do programa, ele fez uma declaração dizendo é na primeira partida que a competição se encaminha, porque é mata-mata, cada jogo é uma decisão. Pois para buscar é mais difícil. Então, o que o senhor acha razoável? O presidente está lhe ouvindo aí. 2 gols de diferença, garante? Ou ainda assim o Juventude tem forças para reverter na Serra? Copa do Brasil sempre se falou, né, que uma distância de 2 gols, né, seria algo que fica difícil depois reverter, né? Mas isso depende muito do jogo, né? Depende muito do jogo. Às vezes, de acordo com o jogo se desenvolve, ganhar por qualquer placar já é um resultado maravilhoso. E às vezes não, depende muito. Mas se tivesse que escolher alguma situação de tranquilidade, no mínimo 2 gols, né? Aquele time que quiser obter a vantagem do primeiro jogo é o que ele deve buscar, né? O Pintado é um bom treinador, né? Tem se mostrado assim, né, presidente? Com certeza, um treinador jovem, um treinador que com bastante diálogo, nós temos um relacionamento muito aberto com ele, então é importante que ele dê essa liberdade para que nós possamos discutir sobre alguma situação, mas a decisão final, como normalmente, é do treinador, né? Mas é importante que tu comece a entender dos porquês de alguma escolha, de alguma opção. Então é importante que a gente tenha esse diálogo franco e aberto, e é um treinador que está fazendo com que o Juventude proponha jogo. Então isso era a nossa intenção. O Juventude tem jogado fora de casa também com uma proposta ofensiva, e isso é importante, principalmente na competição que nós estamos disputando, que é a Série B, que o empate às vezes não é um bom resultado. Melhor é tu jogar para frente, daqui a pouco é melhor tu ganhar 1 e perder 2 do que empatar 3, né? Tu tá numa posição melhor. Então é importante que a gente tenha essa transparência, esse diálogo, e nós pesquisamos muito a respeito dele e tenho certeza que a expectativa nossa é que ele permaneça aí no Juventude por um bom tempo. Essa é a fórmula ideal, né? Tá aí o Grêmio com o Renato há 4 anos, isso é uma das vantagens que o Grêmio tem, joga no 4-2-3-1 já, nesse mesmo sistema há 4 anos, claro que já não está com o mesmo rendimento, mas de qualquer forma o Renato, de uma maneira ou de outra, encontra uma saída. O que o senhor espera desse jogo de amanhã, presidente? Um desempenho melhor do Juventude em relação aos outros enfrentamentos? E o senhor já está mais calmo com o Daronco? Olha, nós esperamos um grande jogo, que o Juventude consiga conter esse ímpeto inicial do Grêmio, que a gente consiga fazer um enfrentamento bom e, como eu te falei antes, fazer essa decisão para os outros 90 minutos aqui em Caxias. E sobre o Daronco, agora é uma questão que a gente tem que torcer para que ele tenha uma arbitragem tranquila, que não interfira no resultado do jogo, que possa fazer uma boa arbitragem, que os holofotes estão todos em cima dele. Ele está mais saliente que o próprio jogo nesse momento, em virtude de tudo que aconteceu, mas eu tenho confiança, acima de tudo, na idoneidade do árbitro, na honestidade dele. Ele teve algumas infelicidades em partidas recentes do Juventude, mas o nosso questionamento não foi tanto em questão do Daronco.
e sim no critério da escolha do árbitro. Isso aí que nós questionamos muito e não tivemos uma resposta convincente até agora. Pois é, estranho isso, né? Porque até por uma questão de respeito, consideração, não por ser gaúcho nem nada, mas é o comandante da arbitragem, eu acho que o Gaciba tinha que dar uma resposta assim para o Juventude. Olha, pode ter sido um equívoco, a gente não tinha conhecimento desse histórico, a ideia é trocar um FIFA por outro FIFA, porque, na verdade, nos 9 jogos, porque são 8 jogos, porque são 16 clubes, mas teve o jogo do São Paulo que foi dobrado, jogou já as 2 contra o Fortaleza. Nenhum árbitro foi FIFA. Então houve até um respeito pelo Juventude e pelo Grêmio, porque a colocação já era anterior, um árbitro FIFA, entra outro árbitro FIFA. Mas isso tem que vir do Gaciba, não de mim, não do presidente Dalzotto, não do presidente Romildo, que até se associou à ideia do Juventude de reclamar, porque o Grêmio passou por um perrengue parecido com esse. Fica muito chato, fica muito Doutor desagradável. Elveixson. Fica muito desagradável depois de a escala ser anunciada fazer uma troca. Ah, vou fazer uma troca porque houve uma reunião, vou fazer uma troca porque teve isso ou aquilo. Quer dizer, depois que se anuncia a escala, né, todo mundo vai perguntar por que houve a troca, se a escala já estava anunciada, né? Esse caso até é justificável, né, doutora? Porque é uma solicitação da Conmebol. Não, mas aí é que tá. Do São Paulo. Hoje, eu não quero botar gasolina na fogueira e nem incendiar mais o presidente, que eu já vi que está mais calmo. Mas hoje se noticiou que aqueles 14 dias não são mais necessários. Fez o teste aqui, acabou. Então, isso aí, ou aplicaram, ou houve um engano estrondoso, né? Porque essa história de que ele tinha que ir antes, porque tem que ficar isolado, porque tem que ser testado lá, já a AFA desmentiu hoje de pronto. Não, a Sul-Americana desmentiu. E o jogo de São Paulo, a troca foi por quê? Ali é outra história, né? Aí é outra história. Começa a anunciar a troca. Anuncia a troca, cria desconfiança. E a troca era que vinha de um outro episódio já. Que era, e o jogo um mês antes. Fortaleza contra o São Paulo, não, uma semana antes. Não, o jogo do Grêmio, a troca acontece 2 dias antes do jogo, por conta de no dia anterior o São Paulo ter a divulgação oficial por parte do Gaciba que ocorreu o erro, né, em jogo. Sim, do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Com o São Paulo, mas houve um problema com o São Paulo também, com o Fortaleza, em Fortaleza, no último momento, um pênalti escandaloso. Exato. Mas o juiz tinha posto 2 do Fortaleza para a rua e não deu o pênalti porque não quis. Não consultou nem o VAR, acabou o jogo. Sim, mas se isso gerar troca, embora tenha havido erro, nenhum árbitro mais pode apitar. Presidente, sobre esse arrazoado que fizemos aqui, a sua opinião, que é importante para a gente. Olha, a posição que o Gaciba ocupa aí como coordenador presidente dessa comissão de arbitragem da CBF, ele tem que estar assessorado, ele é obrigado a estar assessorado e ter informações. Eu acho inadmissível que ele não tenha as informações de problemas que ocorreram com árbitros que são FIFA ou que árbitros que têm uma escala constante, que tenham um determinado problema. Ele não pode só olhar para problemas que aconteceram contra de Grêmio ou Inter, que o árbitro foi, Grêmio vetou, que o Inter vetou. Ele tem que ter informações. Na posição que ele ocupa, eu acho imperdoável ele não ter todas as informações e daqui a pouco para fazer uma substituição. Colocando um árbitro gaúcho, onde os critérios eram claros, que os árbitros, nessa fase da Copa do Brasil, ou em competições organizadas pela CBF, nesse momento da competição, ano passado nós tivemos confronto contra o Grêmio, 2 árbitros foram de fora. Então tinha que ser mantido o critério. Ou daqui a pouco, se ele vai mudar o critério, ele consultasse a Federação Gaúcha, que eu tenho certeza que ele não consultou, que ele buscasse mais informações antes de fazer essa escala, de fazer a substituição. Eu acho que as explicações, quanto mais a gente vai procurar essas explicações, cada vez a gente encontra menos explicação, porque as desculpas de 14 dias de quarentena não se justificaram, porque não é uma verdade. A questão de que tinha que ser nessa fase um árbitro FIFA não é verdade, porque nas outras 6 partidas só tinha um árbitro FIFA. Então a gente não encontra um motivo plausível para que tenha a primeira substituição e depois para colocar um árbitro gaúcho.
Então, é lamentável, mas o protesto foi feito, o Grêmio entrou na mesma linha do Juventude nessa questão, e agora a gente tem que apenas torcer para que ele faça uma boa arbitragem. Naquele jogo na Arena, nesse ano, foi nem ano passado, faz tanto tempo, o campeonato ficou parado tanto tempo, né? Mas nesse jogo da Arena, nós, antes de iniciar a partida, nós já tínhamos uma preocupação em virtude do episódio ocorrido contra o Inter aqui em Caxias, e as nossas preocupações só se confirmaram, e a gente torce para que o jogo não passe pela arbitragem. O Juventude joga completo, presidente? Olha, o Juventude tem alguns jogadores que não podem disputar a Copa do Brasil, mas dentro do que tu tem à disposição, o Juventude vai com força máxima. E nós temos uma confiança na equipe, pelo menos nos confrontos em que a equipe jogou dessa forma, o Juventude teve êxito. Então, a gente sabe que é uma competição difícil, que tem muito dinheiro envolvido, tem muito prestígio, tem muita exposição, que é muito importante para o Juventude avançar em função disso. Então, tem todos esses aspectos envolvendo no entorno da Copa do Brasil, que é uma competição que está muito mais atrativa hoje do que era quando o Juventude foi campeão, em função dos valores aí da equipe que é campeã. Então, nós temos que ter todo o cuidado possível e conseguir, quem sabe, reverter esse histórico que foi nos passado agora da supremacia do Grêmio nos últimos anos aí, com o comando do Renato. Para lhe liberar, presidente, até porque o senhor tem mais afazeres e amanhã vai ser um dia intenso, o Juventude financeiramente, depois de faturar bem aí nos últimos tempos, o ano passado também foi longe na Copa do Brasil, já se restabeleceu, já tem condições de pensar numa Série A, porque muitos clubes pensam, e eu acho que isso é um equívoco, porque uma baita cidade como Caxias, é melhor ficar na Série B, porque aí é mais fácil de administrar o clube, porque a Série A exige grandes enfrentamentos, aí tem que ter um orçamento maior, tem que buscar dinheiro a torto e direito para poder pagar todas as despesas e tal. Como é que o senhor analisa isso, presidente? Está tudo certo? O Juventude está preparado já para, de novo, encarar uma Série A? Quando encarou lá atrás e ficou 10 anos na Série A, tinha um patrocinador forte, conseguiu emendar boas campanhas. Eu hoje ainda estava comentando na rádio, o Juventude em 97 classificou entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não. Em 98, o Juventude ganhou o Gauchão do Internacional e era melhor do que o Internacional. Em 99, o Juventude faz aquela proeza de meter 4-0 no Inter aqui e ganhar a Copa do Brasil. E depois calou 100 mil vozes no Maracanã. Eu estava lá com Bebeto, balanço e tudo. O Juventude conseguia emendar, a partir de 94, quando subiu, várias campanhas exitosas. O Juventude já está preparado de novo, ainda que não tenha aquele grande patrocinador de outrora, para encarar essa realidade de uma Série A, presidente? Olha, que eu vou te dizer com muita tranquilidade, o Juventude está numa situação financeira equilibrada. A gente está trabalhando aí como qualquer equipe, tem problemas passados que nós estamos resolvendo paulatinamente, ano a ano. Para teres uma ideia, ano passado nós pagamos mais de 5 milhões de dívidas antigas. Isso é valores consideráveis para o Juventude. Esse ano nós já pagamos mais de 3 milhões de compromissos passados, que não são desta gestão, e nós estamos mantendo as coisas bastante equilibradas, contra salários em dia. Estamos conseguindo já, desde que eu assumi, e já desde do presidente Beto lá no passado, a Juventude vem conseguindo sempre pagar a folha no dia certo, pagar os seus compromissos sempre em dia. Então isso é importante, que tu começa a atrair jogadores com salários menores, porque sabe que aqui, como diria o falecido Cléber Furtado, que eu me lembro quando comecei no futebol com ele, ele dizia aqui o mês tem 30 dias, que tu vai receber e tal. Então o Juventude está numa situação, te diria, equilibrada. E nesse período que nós permanecemos aí 13 anos na primeira divisão,
de forma consecutiva. Claro que o parceiro forte que nós tínhamos ajudava. E se por acaso nós tivermos sucesso no final da Série B e conseguir o acesso, eu tenho um planejamento já comigo, na minha cabeça, que o Juventude não vai fazer loucura, o Juventude vai pegar 50% desse dinheiro da televisão e vai investir em patrimônio. Nós não vamos investir em atletas, nós vamos investir em patrimônio e se for para cair, nós vamos cair sem problema algum, sem dívida. O Juventude, para permanecer na Série A, contabilizou uma dívida muito grande depois da saída da Parmalat e nós temos que ter os pés no chão. Então, eu acho que o importante é nós investirmos no patrimônio, que isso aí é perene, isso aí permanece no clube e que tu possa, com esse investimento, tu ter a condição daqui a pouco de cair no ano, ter a condição de subir no próximo ano e manter tuas contas sempre equilibradas, que eu acho que é isso importante. A gente vê a situação hoje do Cruzeiro, a gente está ouvindo agora a situação do Barcelona. Eu acho que ninguém sai ileso de algumas administrações contínuas aí, com déficit, fazendo loucuras, gastando mais do que tu recebe. Então a gente tem que manter, principalmente por causa do empuxo do Juventude, não é igual a clubes de grande porte. A gente tem que ter os pés no chão e procurar sempre ter um equilíbrio, procurar um equilíbrio ao longo dos anos para que a gente consiga aí atrair jogadores novos. E eu tenho certeza que com o investimento no nosso CT, nós, além de atrair jogadores, nós vamos conseguir reter esses jogadores, que é isso que é o mais importante. Presidente, só uma curiosidade, só para passar a régua definitivamente. O presidente Romildo lhe ligou? O senhor ligou para o presidente Romildo? Não falei com ele. Não, então tá. Valeu, presidente. Amanhã certamente vão falar e está tudo certo. São pessoas de bem, né? E até, nesse caso, uma coincidência aí, reclamaram da mesma situação. Obrigado, presidente. Um grande abraço. Tá bom. Um abraço para vocês, bom trabalho aí. Presidente que tem muita experiência, né? E até me corrigiu aí, eu falei 10 anos na sequência. A minha ideia era falar mais de 10, que é aquela história do chute, né? O cara tem dúvida, mais de 10 aí não erraria. São 13 anos na sequência, foram 13 anos na sequência que o Juventude daí, quando se passa manteve. de 10 é toca. Se não passa de 10 não é toca. Não tem toca para os dois lados. Mas muito sensato a fala do Dalzotto, né? E essa questão de ficar ou não, de almejar ou não a ascensão, né, para a Série A é uma equação bastante complicada. Porque o futebol ele tem uma coisa muito ligada que não se separa, que é a paixão. O torcedor não quer saber se quer contratar, se vai investir o patrimônio, se isso, se aquilo, ele quer ganhar. E aí o time sabe que sobe e que não vai ganhar porque não investe, está enfrentando adversários de quilates assim, muito distante. Então acaba tendo um prejuízo em relação ao torcedor muito grande pela questão paixão. Né? Pergunta se o pessoal do Cruzeiro lá, que ganhou os títulos, se ele estava se importando, se estavam gastando e que não iam poder pagar. Ninguém estava nem aí. Né? Então é uma equação bastante complicada. Eu vejo bastante isso do Brasil de Pelotas, né, que investe no estádio, né, para ter uma estrutura para poder receber, né, e eles estão numa praça ali que tem muitos ali que não tem Grêmio e Inter, ou é Brasil ou é Pelotas, né? E então essa é uma equação bastante complicada, né? Mas eu acho que a resposta para isso, que eu vejo poucos responderem, né? Porque as pessoas não querem compromisso, né, de dar opinião e sofrerem o risco. Eu acho que a resposta é essa mesmo, né? De subir, né, com os pés no chão, né? Porque vai ter uma receita de TV muito mais importante de um lado do que a perda de arrecadação por um público que não vai no estádio porque o time não está ganhando, diminui, né? E com isso aplica bem, né, dentro dos pés no chão para não quebrar o clube, né? E se tiver que depois voltar, o clube está estruturado, ele não está quebrado. Isso. O que não pode acontecer o que aconteceu com o Joinville, por exemplo, que cai da A para B e segue caindo, porque não tinha estrutura, porque gastou muito. Exatamente, né? Então, se for para subir com os pés no chão, né? E que depois ele desce de novo, estruturado, aí eu acho que tem sentido. E a Chapecoense, por exemplo, mesmo com um acidente lamentável que houve, né?
a Chapecoense vai voltar de novo. Vai voltar. Porque manteve a coerência, manteve o caráter das coisas e tal. E pareciam inquebrantáveis, né? O Cruzeiro e o Barcelona pela quantidade de títulos sucessivos que ganharam. Esses aí não quebram mais. Quebra. No caso do Barcelona, o título não é garantia de estabilidade. Quantas vezes eu disse aqui que o título não paga a conta? Porque a gente escuta ali, não, se for para ser campeão, vale a pena e está tudo certo, mas está tudo certo e a conta. E no caso do Barcelona, Barcelona, não tem como pagar o jogador, perde o vestiário. Perdeu o vestiário, deu quanto aí? 9-0? São Caetano. São Caetano e Pelotas, foi isso? É isso aí, perdeu o vestiário, ou pode dar 5-0. Não, mas ali foi um time de emergência, botaram um time de guris. Mas porque não tinha dinheiro para pagar. Porque não tinha dinheiro para pagar e os jogadores se negaram. É isso aí. Mas nessa questão... Claro, foi boicote dos jogadores. A origem é isso. Tá certo. E no caso do Barcelona, mais do que isso, teve uma mobilização de sócios assinando petição pedindo a retirada do presidente. Então teve toda uma mobilização, imagina, foram mais de 20 mil sócios assinando um documento pedindo a saída de um presidente. O orgulho deles, por ter tanto dinheiro, era não colocar nem colocar patrocínio na camisa. Aqui é nossa sagrada camisa. Agora estão fritando para comer o torresmo. Já voltamos. 8-3, o Internacional segue vencendo por 1-0, gol do Leandro Fernandes na arrancada do jogo. Aquela história da intensidade na arrancada que tem levado o Internacional a essa boa colocação no... Está no intervalo, né? Tá no intervalo do jogo do Inter. É que eu até me assustei, mas acabei de chamar intervalo, falo intervalo de novo. Não, mas é só para recuperar a linha de raciocínio. Essa história de pressionar no começo para fazer o gol e tal tem garantido ao Internacional essa estabilidade no Campeonato Brasileiro e uma certa estabilidade também na Libertadores da América e agora nesse início de Copa do Brasil. Eu estava argumentando com o doutor Elvio Henrickson, tentando encontrar um dado positivo na escalação do Cudê, pelo menos ia colocar jogadores mais ofensivos, mais agressivos, mais da beirada, como o Potker, Leandro Fernandes e o próprio Marcos Guilherme, numa tentativa diferente. E até o doutor argumentava, mas não é hoje o dia de experimentar. Também, quem sabe, se colocasse todos os titulares, pudesse matar o jogo já na primeira e depois aqui economizar energia, né? Mas, de qualquer forma, está ganhando o Internacional, né? Não sei nem a que preço, não sei como é que está jogando e tal. Diga, doutor Elvio, e já está na linha Eduardo Fritz, famoso sopa de granada. É que, na verdade, quando se define titular, reserva ou misto, se assume riscos, porque, em tese, os rendimentos baixam. Mas, no caso, os dois times estão muito desfigurados, né? Então, agora, em relação ao comentário do Marcília, ali, que é árbitro experientíssimo, né? Eu pergunto com esse negócio da empatite, quantos clássicos e quantos resultados não tiveram o seu placar alterado? Porque para o árbitro, né, terminar o clássico empatado é o melhor, porque aí ninguém reclama de ninguém, pelo menos empatou. Mas quanta injustiça dentro dessa linha de raciocínio mas reclamam, doutor Elvio? Aconteceu no futebol, mas a reclamação é muito maior. Mas não teve o clássico aquele que segurou o Odair no comando, que o Grêmio reclama até hoje de 3 pênaltis naquele jogo? Sim. Você reclamou um monte. Sim, não, mas aquilo ali não é o empatite que é trancar o jogo. A empatite jogar para garantir o empate. Para jogar para garantir o empate. Quer dizer, a bola nem chega... E contar com o apoio do juiz. Ali foi falha da arbitragem que não deu nenhum dos 3 pênaltis que foram, né? Foi o juiz que apitou agora, que o Inter, que o Caetano queria matar ele depois do jogo, disse horrores. A empatite, a tática do árbitro é não deixar a bola chegar na área. Então, qualquer coisinha é falta, a bola vai até ali, depois vai para o outro lado, vai ali, e aí não cria chance, não cria risco de gol, né? E aí, no resultado, ninguém perdeu, a reclamação não é tanto. Né? E isso aí existiu, evidentemente que existiu na história de futebol. E ele apitou uma final de Copa do Mundo que foi de 86, né? Eu fiz jogo com o Romualdo Arpe Filho e fiz entrevistas com ele também, perguntei sobre esse negócio aí, isso é lenta e tal. E sopa, o Carlos Simon tinha uma frase parecida com essa que o Marcília disse, que pênalti é quando até o pipoqueiro lá de fora do estádio sabe que foi pênalti. O Simon deu uma adaptada nessa frase e dizia o seguinte: pênalti tem que ser
muito pênalti. Se não for óbvio, não marca. Não marco, mas nem a Mas pau, hoje Júlio. isso mudou. Hoje, em questão de segundos, os grupos de WhatsApp, quem está fora do estádio já está recebendo o lance ali. Se o jogador não tem aquela impressão, né, o vestiário já recebeu, já está passando. Não, a gente recebe lance até de transmissão pirata, como essa do Atlético Paranaense. Não foi pirata, teve transmissão do próprio Atlético. Sim, o clube transmitiu no pay-per-view. Mas vazou aquele pênalti em favor do Grêmio, porque a gente não tinha a imagem direta, o nosso comentarista de arbitragem, né? Até o nosso comentarista tinha, o repórter tinha uma imagem, deve ser essa. Né? Que vaza aí do satélite. Isso foi vendido, essa imagem foi vendida, teve. Quem 25 pila quem queria comprar 25 reais assistiu o jogo. Mas teve duas transmissões pirata nesse jogo. Teve a oficial, que tinha que pagar R$ 24,90, que no contrato eu fui ler, não tinha nas condições gerais por quanto tempo era os R$ 24,90, e perguntei para torcedores do Atlético Mineiro se eram 12 parcelas, do Atlético Paranaense, se eram 12 parcelas, eles não sabiam. Então, de gente que comprou ali, passou o cartão e não sabe se é 12 vezes de 24 ou se era uma, e não sabe política de cancelamento. Depois teve as duas piratas, né? Teve o pessoal deles que comprou o jogo e compartilhou com os amigos, através de vários, e tem depois aquela outra situação. Aquela do sinal internacional que o pessoal puxava para cá. Que o pessoal puxa. Alhopan. Pão de alho é Alhopan. Alô, boa noite, Rec, boa noite, pessoal. Tô bem, o Inter tá ganhando aqui, tá um jogo, agora no segundo tempo deu uma complicada para o pessoal ter uma ideia. No primeiro tempo o Inter foi bem superior, o Inter teve aí mais posse de bola, mais chutes, mais domínio do campo, aí o Inter tá com 63% da posse de bola. Já no segundo tempo o Atlético Goianiense está com bem mais posse de bola, está chutando, está atacando mais. O jogo é marcado muito pelas escalações, como vocês bem falaram aí. Eu queria, inclusive, se o Marcília estiver assistindo, deve estar assistindo ainda, o programa, eu queria mandar um abraço para ele. A gente está no grupo de WhatsApp da Universidade de Futebol, porque a gente fez o curso de gestão técnica de futebol na mesma época, e o grupo se mantém até hoje, o grupo de WhatsApp em que a gente tem embates ferrenhos contra a turma da vanguarda, contra a turma que fica tentando puxar para... Não, pois é, mas não dá para mudar assim, não dá para fazer assim. Tem que lembrar que o Marcília é da turma da vanguarda, é um cara que eu tenho muito respeito pelas opiniões dele, porque ele é muito fundamentado, não tem nada inventado, é tudo no sentido prático, porque ele já esteve... primeiro, muito envolvido com a arbitragem muitos anos, e depois muito envolvido numa questão que é sensível, né? Que é a questão para os clubes e tal, que é a questão da geração e transmissão das imagens. Então, ele entende muito. Mas sobre o jogo do Inter, acho que o que está comprometendo mesmo é o QI dos jogadores, né? Tem alguns jogadores com... A gente está bem, o pessoal... Está chamando os caras de burros? Não, eu acho que às vezes eles têm uma decisão inusitada. Eles não são burros, eles são inusitados. Então eles fazem, de repente, tomam... eles tomam algumas vezes... Sim, é quantidade de situações inusitadas. É isso que eu tô... Não, mas na verdade o Cudê, quando quesitos inusitados. Quando o Cudê fala que o grupo é curto, eu sempre digo curto, se a gente for pegar no dicionário lá, espanhol, pequeno não é. Então é curto em relação à comparação do titular com o reserva. Eu acho que essa questão do grupo, dele dizer que o grupo é curto, eu acho complicado, porque no futebol brasileiro o que acontece é que a gente teve uma situação de pandemia em que todo mundo está tendo muitos desfalques. Nós estamos vendo aí o Atlético Goianiense jogando com metade do time reserva, mais da metade. Então, esse time nós estamos falando do Goianiense, que vai jogar essa premiação da Copa do Brasil, é muito boa para esses clubes com orçamento reduzido, tu entende, Rec? Então, quando quem não tem.
Não, exatamente. Esse jogo pro Inter, 3.300. Para esses caras aqui, soluciona meio ano. Entendeu? Um jogo. Se eles passarem uma fase, se dá uma zebra deles conseguirem passar da primeira fase da Copa do Brasil, eles solucionam meio ano. Então, e eles botaram os reservas. E eles, aliás, eles não têm como jogar com outros jogadores. Eles estão com esse grupo mais descaracterizado. Então, o que eu falo do QI é que às vezes a gente tem algumas tomadas de decisões, a gente olha o Musto e olha o Potker, eles têm tomadas de decisões inusitadas, né? E isso cria uma dificuldade para o Internacional, porque está acostumado com outro tipo de jogador que não tem essas decisões tão inusitadas. Então, o que acontece? Esses jogadores conseguem fazer, por exemplo, a transição do meio para o ataque muito mais facilmente. Consegue fazer, porque não adianta você pressionar, tem mais essa. Às vezes você pressiona, o jogador tem que saber que ele perdeu a bola e ele tem que, logo após perder a bola, ele tem que pressionar, ele tem que saber o que ele vai fazer nos próximos 6 segundos. Então, em 6 segundos, ele tem que tomar alguma atitude. E aí ele pressiona. Só que daí ele não sabe o que fazer quando ele retoma a bola. Porque, enfim, são coisas mais ou menos assim que aconteceram. Não estava nos planos, no primeiro tempo. Assim. O doutor Elvio não foi seu colega também? Não está nesse grupo aí? O que eles fizeram, acho que foi no São Paulo, no Rio da Fundação, né? Eu fiz do não, Grêmio. Não, esse foi o da Universidade de Futebol do Medina. O que eu fiz foi o Medina e o Eduardo Nega, né? Que são duas pessoas. Foi bem interessante, foi um curso muito interessante. É óbvio que eu não tenho o talento dos colegas, mas eu sou um esforçado. Vamos fazer um intervalo e a gente volta com o Eduardo Fritsch, com o doutor Elvio Henrickson, com o Maurício Freitas. O Internacional segue ganhando, né? Se o jogo começou às 7, está uns 10 minutos mais ou menos, de 15 minutos de segundo tempo, 15. O Internacional está ganhando de 1-0 do Atlético Goianiense, arranca bem na Copa do Brasil. Ainda que venha a empatar o Atlético Goianiense, será um bom resultado, porque pela escalação, muitos colorados se assustaram e chutaram o balde já de cara. O jogo está sob controle. O Inter não domina amplamente o jogo, pressiona. Não, mas o jogo, sabe aquele jogo que está sob controle, que se não acontecer nada fora do script, vai continuar esse resultado como está, tá? Ele está muito sob controle, muito tranquilo. O Inter tem o domínio das ações no meio do campo, então me parece não ocorrer nada fora da curva, que deve se manter nessa toada. Não se preocupe, porque aos 44 ou tem um pênalti, alguma coisa, e o Internacional se adianta. Gol do Moisés? Não, acho que não. 2-0. Tá aí, gol do Inter, 2-0. 2-0. Já voltamos. Foi eu conectar e saiu o gol do Inter. Eu entendo. Já voltamos. 8h19, atenção amigos do nosso Cadeira Cativa. Mencionamos mais cedo, que a situação do Barcelona, foi só o presidente do Barcelona que não deixou o Messi fazer o que queria, que era sair, que estava acordado. Foi só o presidente sair que o Messi deu uma assistência e marcou um gol na vitória hoje, fora de casa contra a Juventus. Mas é coincidência. Eles derrubam mesmo, né? Lucas Silva. Então, mais uma competição que o Grêmio entra e o elenco foi montado para isso, para poder suprir a necessidade de 3 competições, e não só por participar, mas também por brigar por títulos. Então, a gente entra muito focado nessa fase agora da Copa do Brasil, uma fase e uma competição que o clube conhece muito bem. Lucas, o Grêmio está com boas opções para as laterais. Laterais mais ofensivos, como Orejuela e Diogo Barbosa, laterais mais defensivos, como Vitor Ferraz e Bruno Cortes. O que vocês do meio-campo têm que fazer de diferente para cobrir os espaços quando jogam o Orejuela ou na esquerda o Diogo Barbosa? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. O bom é que temos alternância de características nas laterais. Acredito que seja muito bom para o Renato, para situações de jogos, poder colocar mais ofensivo, ou às vezes algum jogo, dependendo do momento também, ter laterais um pouco mais defensivo, guardar mais a linha de 4 atrás,
para nós no meio de campo não muda tanto, até porque, independente dos jogadores que jogam na lateral, a gente tem que estar sempre atento para poder cobrir o espaço quando eles sobem para atacar e também ajudar na fase defensiva. Então, vejo que a gente tem um poder muito grande pelas laterais e que para isso no meio de campo nosso não muda tanto. Lucas Silva, já voltamos. Infelizmente o tempo nos atropela. 2-0 Internacional, 1 minutinho para cada um. Sopa, o que o torcedor tem que fazer para o Inter melhorar nessas eleições, Sopa? As eleições do Inter são velhas caras que querem continuar no poder, novas caras que querem se integrar às velhas caras que já estão no poder, eles só querem um lugarzinho para eles, e tem o Surge o Amanhã, que esse é diferente. Esses são pessoas que não têm nada a ver com esse pessoal que está no poder. E, por favor, sócio colorado, vote no Surge o Amanhã. É a única chapa que não tem vinculação com esses grupos dominantes que estão aí e que vão manter o Internacional nessa toada que está. Se você gosta do jeito que as coisas estão, pode continuar. Mas se não gosta, se quer mudar, tem que começar pelo Conselho e tem que começar pelo Surge o Amanhã. Muito bem, a segunda eleição que será em dezembro, no dia 15 de dezembro, o segundo turno para a majoritária e aí também para a proporcional, que é a renovação do Conselho. Uma coisa que eu acho injusto é as chapas para a majoritária já ter ganhado os números, né? Sempre foi assim, eu sei, mas é um absurdo, eu acho muito ruim, eu acho muito injusto isso aí, as chapas para o Conselho só ganharem depois os números definitivos. Acho péssimo para competitividade até, para uma questão de ética com os outros competidores. Mas, valeu, Sopa, até. Assim. Até. Doutor Elvio, os seus laterais titulares do Grêmio? Olha, eu acho que tem que ter uma convicção em relação ao que vai ser os titulares, né? O Renato vem sempre alternando, né? Se joga o Orejuela, é Cortez. Se joga o Diogo Barbosa, é o Vitor Ferraz. Para amanhã tem mais uma tese ainda, né? Pelas defecções do meio de campo, se jogar Pepe e Ferreirinha, muito atacante, tem gente sustentando que tem que os dois laterais ficar Vitor Ferraz e Cortez, né? E os seus? Eu ficaria com o Diogo Barbosa e o Orejuela. São os melhores. Os melhores na sua concepção, né? A do Renato ele faz esse rodízio aí. Até amanhã.